gente, vamos dar continuidade aqui às leituras, né? Agora nós vamos para a sexta leitura, né? Que está em Baruque, capítulo 3, versículo 9 a 15, depois o versículo 32 a 38 e depois o capítulo 4, versículo 1 a 4. Baruque, capítulo 3, versículo 9 a 15, depois o versículo 32 a 38 e depois o capítulo 4, versículo 1 a 4. Ouve, Israel, os preceitos da vida. Presta atenção para aprenderes a sabedoria. Que se passa, Israel? Como é que te encontras em terra inimiga? Envelheceste num país estrangeiro e te contaminaste com os mortos. Foste contado entre os que descem à mansão dos mortos. Abandonaste a fonte da sabedoria. Se tivesses continuado no caminho de Deus, viverias em paz para sempre. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza e onde está a inteligência. E aprenderás também onde está a longevidade e a vida, onde está o brilho dos olhos e a paz. Quem descobriu onde está a sabedoria? Quem penetrou em seus tesouros? Aquele que tudo sabe, conhece-a, descobriu com a sua inteligência. Aquele que criou a terra para sempre e a encheu de animais e quadrúpedes. Aquele que manda a luz e ela vai, chama-a de volta e ela obedece tremendo. As estrelas cintilam em seus postos de guarda e alegram-se. Ele chamou-as e elas respondem: Ei, aqui estamos, e alumiam com alegria o que as fez. Este é o nosso Deus, e nenhum outro pode comparar-se com ele. Ele revelou todo o caminho da sabedoria a Jacó, seu servo, e a Israel, seu bem-amado. Depois ela foi vista sobre a terra e habitou entre os homens. A sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus. É a lei que permanece para sempre. Todos os que a seguem têm a vida e os que a abandonam têm a morte. Volta-te, Jacó. Abraça-a. Marcha para o esplendor a sua luz. Não deis a outro tua glória, nem cedas a uma nação estranha teus privilégios. Ó Israel, felizes somos, porque nos é dado conhecer o que agrada a Deus. Então, essa sexta leitura, né, mostra pra gente, né, que nós somos felizes, né, porque a nós é dado conhecer o que agrada a Deus. Né? Nós devemos sempre, como eu falo aqui nas leituras, sempre nós devemos fazer a vontade de Deus na nossa vida, fazer o que agrada a Deus. Então, que nós possamos sempre nos deixar iluminar por Ele, né? E que nós possamos também ser luz na vida das pessoas, que nós possamos mostrar a palavra de Deus, anunciar, sermos mensageiros da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo a todos, tá certo? Então, que nós possamos fazer sempre o que agrada a Deus. A sétima leitura está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 16 a 17, depois o versículo 18 a 28. Ezequiel, capítulo 36, versículo 16 a 17, depois o versículo 18 a 28. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que contaminaram. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos eu os julguei. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: Estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei sobre a vossa terra.
Então espalharei água para sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observei. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e a vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Então, essa 7ª leitura, né, mostra pra gente, né, a restauração de Israel por Deus, né? Deus, ele quis restaurar o povo de Israel, dar um coração novo, né? Fazer com que o povo de Israel realmente se convertesse, né? Porque o povo de Israel, infelizmente, estava profanando o nome de Deus, né? E Deus não quer isso da gente, muito pelo contrário, Ele quer que nós anunciemos a sua palavra, né? Que nós demos testemunho do seu nome a todos, né? Então que nós possamos cada vez mais nos converter, né, a Deus e sempre, né, nos colocarmos, né, a serviço dele, a serviço dos irmãos, né, e renascermos para uma nova vida. Tá certo? E agora nós temos a leitura da carta, né? E a carta é a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 11. Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 11. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa leitura da carta, né, mostra pra gente, né, que a graça não nos deixa permanecer no pecado, né? Nós livramos do poder do pecado através da graça de Deus, através da graça de Cristo, né? Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade, né? Para nos convertermos, né? Nós morremos para o pecado e renascemos para uma nova vida. Ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, tá certo? Nós devemos realmente nos converter de coração sincero, né? E nos colocarmos, né, sempre a serviço de Deus, a serviço de todos, dar testemunho de Cristo e do Evangelho também. E agora, né, para encerrar, o Evangelho que hoje está em Lucas capítulo 24, versículo 1 a 12. Lucas capítulo 24, versículo 1 a 12. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceram que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite.
e lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam muito como um desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Então, né, essa leitura do Evangelho, né, mostra, né, que nós temos as mulheres, né, que tinham ido ao sepulcro, né, onde o corpo de Cristo foi sepultado, né, e aí elas encontraram uma grande pedra, né, rolada para o lado, né, e quando elas entraram lá, elas não viram o corpo, só viram os lençóis lá. E aí, enquanto elas se encontravam, né, incertas e desorientadas, né, 2 homens, né, com vestes resplandecentes apareceram, né, e perguntaram para elas: por que estás procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Né? E aí, né, hoje, né, a gente não cansa de comunicar essa palavra a todos, né, que nós devemos nos alegrar. Cristo ressuscitou, né? O Cordeiro de Deus não ficou no sepulcro, porque não podia continuar prisioneiro da morte, né? E o túmulo não podia reter aquele que é o vivente. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Né? Então, Cristo, ele ressuscitou, né? Venceu o mal. Né? Então, que nós possamos anunciar isso a todos, né? Os anjos proclamam: não está aqui, né? Não está mais no túmulo, né? Então, ele está vivo, né? E é isso que nós devemos anunciar a todos, né? Exatamente, né? Como esses 2 homens falaram para as mulheres, né? Quando elas foram visitar o túmulo de Cristo. Cristo está vivo, ressuscitou, né? Nós devemos anunciar essa boa nova a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.